E aí, galera, segurem-se nas cadeiras porque a história que vamos desvendar hoje é daquelas que provam que o céu não é o limite. 1 milhão de milhas longe nos transporta para a jornada incrível de um homem que transformou um sonho improvável em realidade, começando em um milharal no México, em 1968. Aos 7 anos, o pequeno José Hernández já demonstrava uma imaginação sem fronteiras. Em meio aos campos de milho de La Piedad, Michoacán, ele se vê deitado no chão, olhando para o céu azul profundo, com um sabugo de milho em mãos, simulando o lançamento de um foguete. Era o início de uma paixão. A família Hernández, como muitas outras na época, era de trabalhadores migrantes. José, seus pais Júlia e Salvador, e seus irmãos Chava, Gil e Leti se despedem de parentes antes de embarcar em um velho Chevrolet Impala 64, abarrotado de pertences. Salvador, com os olhos marejados, explica aos filhos sobre as borboletas monarca, que viajam mais de 3.200 quilômetros do norte até Michoacán em busca de calor, e depois retornam. Ele compara a jornada delas à própria vida, um lembrete de que até os menores seres podem realizar grandes travessias. A estrada se estende por desertos e cidades, e a vida de Josie é um ciclo constante de novas escolas e campos de trabalho. Ele questiona a mãe sobre as estrelas, e ela o direciona para a escola. Em uma dessas escolas, a professora Miss Young, uma jovem sino-americana, percebe o potencial de José. Apesar das dificuldades com o inglês e do riso dos colegas, José se destaca na matemática, mostrando que a linguagem dos números é universal. Um dia, seu primo Beto, já marcado pelo trabalho no campo, aparece na escola, e José entende que a realidade de muitos é diferente. Aos sábados, José acorda antes do sol nascer para trabalhar com a família nos campos de uva. Exausto e coberto de lama, ele explode em frustração, dizendo que não aguenta mais. Salvador, seu pai, o repreende, mas depois se ajoelha ao lado do filho para lhe ensinar uma lição valiosa: a receita para o sucesso. Ter um objetivo claro, analisar a distância até ele, traçar um plano de ação, buscar conhecimento quando necessário e, o mais importante, persistir e se esforçar ainda mais quando a vitória parecer próxima. A vida de José continua com a rotina de colheita, mas a lição do pai o acompanha. Em um de seus últimos dias na escola, antes de outra mudança, José entrega a Miss Young uma composição com um desenho: um campo de milho, um menino, um foguete de sabugo e as estrelas. O título: Astronauta. A professora, emocionada, diz que ele é uma força da natureza e que nada o impediria. Um dia, o carro de Salvador quebra e ele, frustrado com a falta de oportunidades, diz aos filhos que aquele campo enlameado é o futuro deles. Mas, ao ver o desespero nos olhos dos filhos, ele se corrige, afirmando que a professora estava certa e que o trabalho duro no campo, embora difícil, era digno. Ele decide que é hora de parar de migrar e se estabelecer para que os filhos pudessem ter uma educação contínua. Anos se passam. Em 1985, José se forma em engenharia elétrica na Universidade do Pacífico. O velho Impala 64 de seu pai, agora um lowrider verde vibrante, o leva até a formatura. Em seu boné, uma mensagem simples: Oi, mãe. Em seu quarto de infância, José guarda um segredo: um formulário de inscrição da NASA. Ele sonha em ser astronauta, mas disfarça para Beto, que trabalha nos campos e vê os sonhos como um luxo. José consegue um emprego nos laboratórios Lawrence Livermore, uma instalação de pesquisa federal. No primeiro dia, ele chega atrasado, estacionando seu lowrider barulhento ao lado do Mercedes de Clint Logan, o diretor do programa.
Na reunião, José, um peixe fora d'água, intercede em uma discussão sobre mísseis nucleares, impressionando Logan com sua inteligência, mas também com sua falta de pontualidade. Ele é designado para um escritório minúsculo e sem janelas, e Stacy, a recepcionista, o confunde com o zelador, entregando-lhe um enorme chaveiro. José, frustrado, desabafa com o pai, que continua cultivando seu próprio pomar. Salvador o lembra que o trabalho é digno, seja qual for. José preenche a aplicação da NASA, mas a primeira carta de rejeição chega. Ele sai para um encontro e Salvador, surpreso, lhe deseja sorte. O encontro é com Adela, a mesma mulher que ele viu nos campos. A família dela o recebe com um interrogatório típico, e o pai de Adela, um homem do campo, deixa claro que ela não tem permissão para namorar. Mas José promete voltar. No trabalho, José, fazendo cópias, percebe um erro nos gráficos e cálculos. Ele usa as chaves do zelador para entrar no laboratório principal e testa sua teoria no supercomputador. Logan e sua equipe o flagram, mas José explica sua descoberta. O instrumento de medição do laser estava sendo afetado pela explosão em si. A equipe de Logan confirma os números e José finalmente se livra do chaveiro de zelador. José e Adela se aproximam e ele, hesitante, revela seu grande sonho, ser astronauta. Adela ri, mas logo percebe a seriedade e o apoia, dizendo que o sonho dele é incrível. Eles se casam, têm 5 filhos e a vida segue. José se torna um engenheiro renomado, ajudando a desenvolver uma tecnologia de mamografia digital. Mas as cartas de rejeição da NASA continuam chegando, 6 vezes. Adela descobre as cartas e fica furiosa, não pelo sonho, mas pela falta de confiança. José, desanimado, desabafa com Beto, que o lembra da importância de seus sonhos e de sua origem. Beto o encoraja a não desistir, dizendo que ninguém melhor do que um migrante, acostumado ao desconhecido, para se aventurar fora do planeta. José e Adela se reconciliam, e ela o apoia incondicionalmente, prometendo que, se ele confiasse nela, eles fariam isso juntos. Ela o questiona sobre o que os outros candidatos tinham que ele não tinha. José então inicia uma rotina exaustiva de estudos e treinamentos. Aulas de voo, mergulho, maratonas e até aulas de russo. Mais cartas de rejeição chegam, somando 10, depois 11. Adela, percebendo a exaustão de José, o incentiva a ir para a Rússia para o programa de transparência de urânio altamente enriquecido, uma oportunidade de adquirir experiência internacional. Lá José sente a falta da família, especialmente quando sua filha mais nova nasce, enquanto ele está longe. Salvador o visita, lembrando-o da força das borboletas monarca, que viajam juntas, superando perigos. José entende a mensagem. Ele tem tudo o que precisa na família. Mesmo assim, José não desiste. Na 12ª tentativa, ele decide entregar a aplicação pessoalmente na sede da NASA. Ele confronta Sjolt Sturkov, o chefe do programa, e lista todas as qualificações que adquiriu ao longo dos anos, incluindo ser pai de 5 filhos e ter uma esposa incrível, que o ameaçou caso ele não fosse. Ele promete que, mesmo que seja rejeitado novamente, estará lá no ano seguinte. Anos depois, durante a festa de aniversário de 8 anos de seu filho Júlio, Adela aparece com uma carta da NASA. José, nervoso, a abre e sussurra: "Eu entrei." Adela, incrédula, ri e chora de alegria. A notícia se espalha e José é aplaudido por toda a equipe de Livermore. Em um adeus emocionante, José entrega seu carro esportivo para Beto, que o abraça, desejando que Deus o acompanhe. A família se muda para Houston, perto do Centro Espacial Johnson. José inicia seu treinamento, que se mostra desafiador. Ele sente enjoo nos simuladores, tem dificuldades com a comunicação em voo e, em um incidente, quase causa uma colisão. Em casa, a família sente a ausência de José. Júlio, seu filho,
Mostra um projeto escolar de um sistema solar iluminado. E José percebe que talvez não seja tão ruim ficar em terra. No entanto, a morte trágica de Beto em um tiroteio o abala profundamente, e a filha de Beto o lembra que ele deve honrar o primo, seguindo em frente com seu sonho. Em um treinamento de sobrevivência subaquática, José, mesmo com o oxigênio acabando, volta para ajudar um colega preso, mostrando sua tenacidade e espírito de equipe. Kalpana Chawla, uma astronauta e instrutora, o elogia, dizendo que a tenacidade é um superpoder. Kalpana é selecionada para a missão STS-107. Em um jantar de celebração, Adela compartilha seu próprio sonho de ter um restaurante de comida michoacana, e José se sente um pouco egoísta. Ele decide investir no sonho da esposa, alugando um espaço para o restaurante Tierra Luna. Finalmente, José é selecionado para a missão Discovery. Em uma reunião com os diretores da NASA, ele, emocionado, aceita a vaga de especialista de Missão 2. Ele pede para levar os anéis de casamento dele e de Adela para o espaço. No dia do lançamento, a família de José se reúne no Centro Espacial Kennedy. Miss Young, sua antiga professora, aparece para vê-lo, trazendo a composição de astronauta que ele lhe deu anos atrás. José, com a família e amigos assistindo, se prepara para o lançamento. Ele coloca fotos da família e de Beto em seu painel de controle. A contagem regressiva começa. O foguete ruge e a Discovery decola, impulsionando José e sua tripulação para o espaço. Lá em cima, em meio ao silêncio e à escuridão estrelada, José vê a Terra, um planeta azul e majestoso. E então, uma imagem o surpreende. O sabugo de milho de sua infância flutua à sua frente, e o pequeno José, maravilhado, se junta a ele na janela, contemplando a vista. A Space Shuttle Discovery pousou em segurança na Califórnia em 11 de setembro de 2009. José levou consigo a rancheira El Hijo del Pueblo, de José Alfredo Jiménez, para o espaço. Após deixar a NASA em 2011, ele fundou sua própria empresa de consultoria em engenharia aeroespacial, a Tierra Luna Engineering. José ajudou o México a lançar 3 satélites de comunicação, levando internet a áreas remotas do país. Seu filho, Júlio Hernández, está fazendo doutorado em engenharia aeroespacial e também sonha em ser astronauta. E José? Ele ainda colhe uvas com seu pai, mas agora em seu próprio vinhedo. Uma jornada de 1 milhão de milhas que começou com um sabugo de milho e um sonho. E aí, o que acharam dessa jornada? Se a história de José Hernández inspirou vocês tanto quanto a mim, deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem as próximas aventuras e compartilhem este vídeo com quem precisa de um empurrãozinho para alcançar os próprios sonhos. Até a próxima, galera!